Voltamos e você que pretende vender ou comprar um imóvel e tem algumas dúvidas, tenho certeza que nós vamos esclarecer todas elas com a entrevistada de hoje. E por esse motivo recebo agora, na bancada do J mais ABC, a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Jugliane Advogados. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Agora, doutora, com o que o proprietário que quer vender um imóvel, ele deve se preocupar nessa hora, na hora da venda, na hora da tramitação? Muitas pessoas acreditam que vender um imóvel é simples. Eu tenho essa propriedade, eu quero colocar ela à venda, eu vou fazer isso agora. Na verdade, para que essa venda ela possa ocorrer com uma maior tranquilidade, na verdade, de uma forma mais ágil, é muito importante que o vendedor certifique de que ele tem toda a documentação relativa àquele imóvel em primeiro momento. Então, puxar uma matrícula atualizada do bem, que é onde mostra quem tem a propriedade efetiva, se está regularizado isso, e também certidões que demonstrem que não há débitos naquela propriedade, para que quando ele colocar à venda, o comprador já exige essa documentação e já esteja tudo tranquilo. Então, a princípio, essas seriam as documentações inerentes a ele que ele precisaria se preocupar. E também solicitar as documentações do comprador. E o comprador, doutora, nessa hora, com o que ele deve se ater? O comprador, ele já tem que prestar mais atenção. Por quê? Porque ele precisa exigir que o vendedor apresente não só as certidões relativas ao próprio imóvel, como também aquelas inerentes à pessoa física ou jurídica que está vendendo o bem. Por quê? A pessoa física e jurídica ela pode apresentar dívidas no nome dela. Então, é importantíssimo que o comprador se certifique de que as certidões relativas a débitos da pessoa física ou da pessoa jurídica estejam em dia. E também se certificar previamente que ele possui condições de adquirir aquele bem. Porque muitas vezes as pessoas não possuem o valor à vista e tem que se socorrer dos bancos. Com a crise que hoje paira sobre o nosso país, está muito difícil conseguir o crédito. Então, pessoas assinam contratos de compra e venda e na hora de fazer o pagamento, o banco não libera o valor. Então, isso é muito importante, se certificar também que tem condições efetivas de fazer o pagamento do bem. E se o vendedor não tiver as certidões necessárias? É um caso raro, acredito eu, mas que acontece e as pessoas têm que prestar atenção nisso também na hora da compra e venda, né, doutora? Com certeza, porque isso é o que apresenta maior risco no caso de uma compra e venda. Por quê? Toda vez que o vendedor ele tiver mais dívidas do que bem, ele não pode fazer a venda de nenhum desses bens, porque teoricamente eles estão lá para garantir os débitos que ele já possui. Uma vez que ele possui mais débitos do que bem e ele vende os bens que ele possui, lá na frente, algum desses credores pode vir a contestar essa compra e venda. E o terceiro interessado, o comprador que não se preocupou com isso, pode vir a ser prejudicado. Não é um caso tão incomum atualmente, porque muitas pessoas, por conta mesmo da crise, tiveram seus nomes negativados e débitos constituídos. Então, em primeiro lugar, o comprador tem que se certificar que essas certidões estão em dia. Agora, doutora, é possível devolver um imóvel depois de adquirido já? Essa pergunta virou muito frequente por conta do boom imobiliário que aconteceu. Eu, inclusive, já vim aqui no J+, falar sobre devolução de imóveis e os compradores eles têm que ter em mente duas coisas. Uma coisa é quando você vai e compra o imóvel de uma construtora, que você se submete ao Código de Defesa do Consumidor e que por conta disso você teria sim um direito de proceder com a devolução desse imóvel. Outra coisa é quando você compra direto de um particular. Normalmente a relação de consumo ela não vai ser caracterizada da mesma forma. Então você vai ter uma série de penalidades pela devolução desse bem, como por exemplo a perda total de um sinal, ou na forma que isso tiver sido consignado no contrato de compra e venda. Então é muito importante, vou comprar da construtora? Então ok, vou dar uma olhada no contrato e analisar isso sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Estou comprando de um particular? Preciso dar um passo para trás e prestar atenção, porque esse contrato é o que vai reger a nossa relação. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Vocês acabaram de ouvir a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Jugliane Advogados. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana.